Saudações alunos, sou o professor Marcos Acamini da matéria de processo penal e hoje falaremos sobre a segunda fase do Tribunal do Júri. Nas aulas passadas falamos sobre a decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Isto é a última etapa da primeira fase do Tribunal do Júri, conhecida como Iudicium Accusationis ou instrução preliminar. Agora iremos falar sobre a segunda fase do Tribunal do Júri, chamado de Iudicium Causae ou juízo da causa. Então, quando haverá a segunda fase? Apenas com o encerramento da primeira fase, tendo como consequência a decisão de pronúncia, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal. Então, quando o juiz está convencido que há materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, ele irá pronunciar o réu ou os corréus. Lembrando que os crimes conexos, eles são atraídos pelo Tribunal do Júri. Então, pronunciado o réu, haverá possibilidade de recurso, que é o caso do recurso em sentido estrito pela defesa, com base no artigo 581, inciso 4 do CPP. Havendo julgamento desse recurso ou não recorrendo, após a preclusão da decisão de pronúncia, será dado início à segunda fase do Tribunal do Júri. Inicia-se com o requerimento de diligências da acusação e posteriormente da defesa, conforme o artigo 422 do CPP, e vai terminar com a sentença proferida pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, estando disciplinada nos artigos 422 a 497 do Código de Processo Penal. A gente pode dividi-la nas seguintes etapas. Primeiro, requerimento de diligência pela acusação, depois, requerimento de diligência pela defesa, posteriormente, realização de diligências requeridas pelas partes, preparação do processo, eventual desaforamento, a convocação do júri, sessão de julgamento. Então, iniciaremos falando sobre o requerimento de diligências pelas partes. Antes da reforma de 2008, a segunda fase ela se iniciava com o oferecimento de uma peça chamada libelo pelo Ministério Público, prevista no artigo 417 do CPP, mas houve a reforma do Código de Processo Penal e esta peça chamada libelo foi retirada do Código. Agora haverá o pedido de requerimentos, primeiro pela acusação, no prazo de 5 dias, depois a de defesa, também no mesmo prazo de 5 dias. Este requerimento é uma simples petição, não sendo necessário nenhum teor argumentativo sobre acusação ou defesa, como o próprio nome diz, é o requerimento de diligências. É aquilo que você quer juntar ao processo, que pode ser documentos, que pode ser a oitiva de testemunhas, que pode ser, por exemplo, um incidente da insanidade mental. Então, são diligências. Então, conforme o artigo 422 do Código de Processo Penal, este é o momento para se apresentar as testemunhas que serão ouvidas em plenário. E qual o número de testemunhas? 5 testemunhas para cada parte, e se houver mais de um réu, para cada réu. Se houver testemunhas em outra comarca, a parte deverá levá-la independentemente de intimação, não podendo insistir conforme o artigo 461, caput do Código de Processo Penal, para que seja ouvida posteriormente. Ela tem que levá-la até o plenário para que seja ouvida pessoalmente, e se ela não aparecer, não haverá como insistir na sua oitiva. Se ela estiver em outra comarca e não tiver como trazê-la, as partes poderão requerer que elas sejam ouvidas por carta precatória. Estas testemunhas que forem ouvidas por carta precatória, seja na primeira fase do Tribunal do Júri, ou seja nessa fase de preparação do processo, o seu depoimento poderá ser lido perante os jurados em plenário, conforme o artigo 473, parágrafo 3º do CPP. Como atualmente isso pode ser gravado por via câmera e microfone, essa gravação poderá ser apresentada em plenário. Agora, se não houver essa possibilidade,
sendo apenas o depoimento transcrito no papel, então poderá ser lido perante os jurados. Então, frisando, aqui no requerimento das diligências poderá haver a apresentação do rol de testemunhas, sendo 5 para cada parte, se houver mais de um réu para cada réu, para que elas sejam ouvidas pessoalmente em plenário. Caso não seja possível, por elas estarem em outra comarca, as partes poderão pedir que sejam ouvidas por carta precatória e, deste depoimento, sendo gravado ou apenas transcrito no papel, poderá ser lido ou apresentado a gravação perante os jurados em plenário. Além que pode ser pedido outras diligências, como uma perícia em razão do incidente de insanidade mental ou expedição de ofícios, entre outros pedidos. Após a apresentação dos requerimentos das partes, o juiz irá preparar o processo. Então, estamos na etapa de preparação do processo. O que o juiz fará neste momento? Ele vai realizar as diligências que foram requeridas pelas partes, por exemplo, a oitiva de testemunhas por carta precatória ou alguma perícia que foi requerida. Então, neste momento, o juiz irá realizar as diligências e até mesmo as que forem ligadas à causa, conforme o artigo 423 do Código de Processo Penal. Além das diligências, o juiz deve elaborar um relatório sucinto, conforme o artigo 423, inciso 2 do CPP, que será entregue aos jurados que forem compor o conselho de sentença, conforme o artigo 472, parágrafo único do CPP. Após as diligências, o juiz presidente do tribunal determinará a inclusão do processo na pauta da reunião do tribunal do júri, conforme o artigo 423, inciso 2 do CPP, bem como determinará a intimação das partes e das testemunhas. Agora falaremos sobre desaforamento. O desaforamento é uma causa modificativa da competência do tribunal do júri. Então, ele irá mudar de uma comarca para outra. Quando poderá ser requerido o desaforamento? Após a preclusão da decisão de pronúncia. Então, após a preclusão da decisão de pronúncia, poderão as partes requerer o desaforamento daquele julgamento, ou também de ofício pelo juiz. E isto será julgado pelo tribunal respectivo. Vamos ver as hipóteses. O artigo 427 do CPP fala que o desaforamento tem como causas o interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri e dúvida sobre a segurança pessoal do acusado. O STF já considerou que caracteriza a perturbação da ordem pública o fato de que durante a audiência de instrução haver a presença de familiares vestindo camisa com a foto da vítima, assim como o funcionamento de trio elétrico na área externa do fórum durante tal ato. Este interesse de ordem pública deve ser grave e estar comprovado, como, por exemplo, os casos de perigo de convulsão social ou risco à incolumidade dos jurados. No tocante à imparcialidade dos jurados ou à segurança do acusado, o legislador se contenta com um juízo de dúvida, não exigindo certeza. Então, enquanto o interesse da ordem pública deve estar comprovado, no tocante à imparcialidade dos jurados ou à segurança do acusado, o legislador se contenta com o juízo de dúvida, mas não bastam apenas meras conjecturas ou suposições. Há risco de parcialidade do tribunal do júri, por exemplo, quando os jurados estiverem sofrendo pressão dos familiares do acusado ou da vítima. O desaforamento pode ser requerido pelas partes, Ministério Público, querelante, acusado ou assistente de acusação, também podendo haver representação do juiz de ofício, conforme o artigo 427 do CPP. O artigo 427 fala que o desaforamento será realizado para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Em regra, o desaforamento não poderá ser realizado após o julgamento do tribunal do júri, com exceção se for anulado o julgamento em razão de uma das causas do desaforamento e devendo ser realizada nova sessão de plenário.
A súmula 712 fala que o desaforamento, sem a manifestação da defesa, causa nulidade. Então, sempre deverá ter a manifestação da defesa, caso a acusação, por exemplo, pedir o desaforamento sob pena de nulidade. É possível a reiteração de pedidos de desaforamento desde que haja um fato novo ou surjam provas novas. Deferido o desaforamento, esta decisão é definitiva, não podendo existir um reaforamento, ou seja, se for para outra comarca, esta decisão é definitiva, não podendo voltar para a mesma comarca de origem. É possível um novo desaforamento? Sim. Se você tem um desaforamento em uma comarca por uma das causas de ordem pública ou de risco à segurança dos jurados ou do réu, por exemplo, então você pode mudar para outra comarca. Se nesta outra comarca tiver um destes motivos, você pode desaforá-la para outro local. Então, desaforamentos consequentes é possível, o reaforamento não. O artigo 428 do CPP traz outro motivo autorizante do desaforamento, o excesso de serviço. Se no prazo de 6 meses a contar do trânsito em julgado da decisão de pronúncia não for realizada a sessão de julgamento. Todavia, nesse prazo não se computam o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. Artigo 428, parágrafo 1º. A legitimidade para requerer o desaforamento do artigo 428 é somente das partes, não podendo ser determinada de ofício pelo juiz. Ou seja, as 3 primeiras causas, em razão de ordem pública, ou a imparcialidade dos jurados, ou a segurança do acusado, elas poderão ser de ofício pelo juiz ou provocadas pelas partes. Já a questão de demora, ou seja, o excesso de serviço do juízo, então só poderá ser requerida pelas partes, não podendo ser de ofício pelo juiz, porque é até ele mesmo que tem o excesso de serviço. E hoje, por último, falaremos sobre a aceleração do julgamento, previsto no artigo 428, parágrafo 2º do CPP, que fala, em suma, que havendo pauta para a realização da sessão do julgamento nas reuniões periódicas previstas para o exercício, se o juiz-presidente não designar a realização da sessão durante aquele ano em que o processo foi preparado, caberá o pedido de aceleração do julgamento. O parágrafo 2º prevê que o acusado poderá requerer a imediata realização do julgamento. Assim, aqui na hipótese do parágrafo 2º, a legitimidade é exclusiva do acusado, não podendo a aceleração do julgamento ser requerida pelo acusador ou determinado de ofício pelo juiz. Espero que tenha ficado claro as questões de desaforamento. Nós temos as 3 principais hipóteses: em razão de interesse de ordem pública, de imparcialidade dos jurados e de risco à segurança do acusado. Estas 3 hipóteses, elas poderão ser provocadas pelas partes ou de ofício pelo juiz. Em razão de excesso de serviço, também é uma causa de desaforamento, porém só poderá ser requerido pelas partes. E, por último, vimos a questão da aceleração do julgamento, previsto no artigo 428, parágrafo 2º do CPP. Na aula que vem, daremos seguimento ao estudo da segunda fase do Tribunal do Júri. Bons estudos e até mais!